Olá, você que está nos acompanhando, é um prazer estar de volta. Hoje nós vamos falar sobre envelhecimento. Será que é mesmo ruim envelhecer? Ou será que a velhice é a melhor idade, como dizem alguns, ou tentam alguns convencer, né, que essa é a realidade? Nós temos aqui hoje, como sempre, a Carol, e hoje nós temos um grande amigo nosso, o Dr. César Pinheiro, que é psicólogo, doutor em psicologia, que vai trazer a visão dele, a percepção dele sobre essas coisas, complementando as nossas reflexões. Mas antes de comentar, solta a vinheta. Eu vou, antes do César dar o seu alô, eu vou falar rapidamente um pouco sobre ele. O César Roberto Pinheiro, ele é doutor em psicologia da saúde, ele é psicólogo clínico há mais de 20 anos, ele é docente de ensino superior, ele é bacharel em teologia e é pastor também. Então, ele tem todo o conhecimento, toda a experiência para nos ajudar nessa reflexão. Então, Carol e César, deem o seu alô para quem está nos ouvindo. Carol? Oi, gente, tudo bom? Eu estou super empolgada com o tema de hoje, porque eu tenho umas reclamações para a vida para fazer sobre isso. Eu estou cheia de cabelo branco, minha coluna está dando pau, eu não sei se isso faz parte ou se é só eu. Eu não estou achando legal envelhecer, não. Então, eu espero que o César já faça meio que uma terapia aqui para resolver isso. Gente, bom trabalho para todos nós e é um prazer estar com vocês aqui nessa bancada, viu? Eu ia dizer para a pastora que o milagre é no andar de cima, que eu, infelizmente, milagre não faço. Minha barba tá, ó, branquinha também, não tem jeito. Então, a gente... eu ouvi certa vez que em todas as fases da nossa vida existem novidades. E aí eu perguntei, né, para o psicólogo, assim, tudo bem, mas que novidade eu tenho na velhice? Ele falou assim, você vai sentir dores, as dores também são novidades na velhice. Então a gente precisa já olhar que existem novidades em todos os momentos. Cabelo branco é uma novidade, pastora. É uma novidade. Ficar careca é outra novidade, viu, César? Ficar careca é outra novidade também. As entradas, ó. Muita, né? Mas então, o César, eu marquei aqui, coletei aqui algumas perguntas. Vou pressionar você aqui para ver o que sai disso aí, dentro desse tema de conversar sobre envelhecimento. O envelhecimento é uma realidade, é algo que ninguém escapa, só não envelhece quem morre cedo, portanto, a opção é pior, né? É melhor ficar velho. Então, eu já estou lá, porque eu já tenho 70 anos, então já me conformei com essa realidade. Mas o grosso do nosso público é gente bem mais jovem, que ainda está vivendo essas agruras, como a Carol comentou bem aí, de ver os fios de cabelo branco, ou ver as rugas aparecendo, ou as dores chegando, etc, etc. Não, nenhuma. Você está ótima, Carol. Você não tem ruga nenhuma. Você está excelente. Não, você está ótimo. Fique tranquilo que isso está longe de você ainda. Mas a gente está pensando para o futuro. A gente precisa pensar, né? Um dia chega, né? Então, eu queria, César, começar te fazendo a seguinte pergunta. O idoso e a idosa de hoje em dia são diferentes das pessoas de mesma idade do passado? Olha só, Vinícius, eu estou pensando aqui nessa pergunta e eu acho que para a gente abordar qualquer processo do desenvolvimento, como o envelhecer, que é parte do processo, né? Hoje, quando a gente fala na psicologia do desenvolvimento, antigamente
a visão era fragmentada e se entendia o envelhecer como alguma coisa lá no fim da vida e a qual não se dedicava muita atenção. Hoje a gente enxerga como um ciclo de vida. Então, envelhecer faz parte do ciclo de vida. E ele não faz parte só do final, ele faz parte de todo o ciclo de vida. Porque a partir do momento em que você nasce, você está envelhecendo. Então, envelhecer é um processo natural que nos acompanha. Nós estamos em constante envelhecimento. Então, para a gente entender esse processo do envelhecer, a gente precisa sempre olhar o envelhecer como um processo multideterminado. Nós temos inúmeros fatores que influenciam o envelhecer. Então, é muito difícil você comparar um idoso de hoje com um idoso de 40 anos atrás ou de 30 anos atrás, porque nós temos muitas variáveis que determinam o envelhecer. Por exemplo, uma pessoa que envelhece praticando atividades físicas, ela terá uma característica específica no seu envelhecer. Uma pessoa que é mais sedentária, ela terá uma outra característica. Então, a gente precisa entender que existe uma complexidade e uma série de fatores. Então, é muito difícil você falar de diferenças, né? E tem um outro dado também, que é que o envelhecimento, ele é vivenciado de modo diferente por diferentes pessoas, né? Então, tudo depende muito do quê? Depende da pessoa, do grupo de pessoas que a gente se refere, né? Por quê? Porque a gente tem uma série de diferenças socioculturais, econômicas entre as pessoas, entre a cidade. Então, o que é envelhecer em São Paulo? A gente ficava pensando outro dia assim, como é que será envelhecer numa cidade como São Paulo? A gente percebe um movimento aqui na Grande São Paulo que assim, as pessoas trabalham até, sei lá, 60, 65 anos e mudam-se para o interior e querem viver a chamada terceira idade, né, o período de velhice no interior, porque entendem que lá é mais adequado, né? Eu não sei se esse movimento é o mais adequado, porque você está abandonando a sua história, as suas raízes, uma série de coisas que você deixa aqui, e lá você vai começar uma vida nova. Eu não sei se essa pessoa está pronta para se adaptar, né? Então, é muito diferente, por exemplo, você envelhecer de modo ativo e inserido na sociedade, né? Tem pessoas que envelhecem ativas na sociedade, trabalhando, né? 75 anos super atuantes, 80 anos super atuantes, né? Estão inseridas, estão fazendo coisas. E tem pessoas que já com, sei lá, com 65 anos ou um pouquinho mais, estão já numa residência de longa permanência, sabe? Aquelas residências em que elas são internadas, né? Tem pessoas que estão envelhecendo, mas já estão senis. Então, envelhecer também com senilidade é uma outra característica, né? O que a gente chama de um transtorno neurocognitivo, né? Então, esse também é um fator que interfere, né? Então, envelhecer ativo na sociedade é uma coisa, agora envelhecer com uma demência é outro, né? Então, são muitos fatores, eu acho, Vinícius, para a gente comparar esse dado do envelhecimento hoje com o envelhecimento há 20, 30 anos. Eu não sei como é que a Carol vê isso, mas eu penso que esses dados são bem complexos, é muito difícil determinar isso. Para mim, tem uma coisa, antes de passar a palavra para a Carol, que marca bem isso, é a maneira de se vestir. Uma pessoa da minha idade, 40 anos atrás, 50 anos atrás, não se vestiria como eu me visto hoje. Se vestiria de forma muito mais, vamos dizer, austera, cuidadosa, né? E isso também talvez seja mais acentuado ainda para as mulheres, né? Então, as mulheres começavam a se vestir de preto, cabelo com coque, né? Aquela coisa bem austera, né? Isso é um sintoma de mudança, eu acho, né? Mas, Carol, o que é que você vê aí? Você que está longe ainda do envelhecimento. Nossa! Não, olha, eu acho que tudo que vocês estão falando, a minha opinião, ela vai caminhando mais na observação da minha família, da igreja, de pessoas que eu atendo, né?
E eu acho que, assim, o que o César está pontuando contribui e muito para entender sistematicamente o que eu observo, né? Eu pego a minha avó e já vejo uma diferença na minha mãe, né? Minha mãe antecipou alguns diagnósticos que na família eram meio recorrentes, né? Assim, o modo de envelhecimento da minha mãe já mudou um pouco do que a minha avó, do que os meus avós apresentavam, né? Eu já antecipei algumas coisas em maior, em mais tempo ainda, né? E já percebo também isso que o César está falando, né? O meu pai e minha mãe ainda tinham essa cabeça de, quando a gente envelhecer, a gente vai embora para o interior, né? Agora, eu não, eu acho que... Bom, eu sei que com 35 anos, eu já fui encaminhada para uma avaliação geriátrica, porque existe uma... Não sei se é consenso, não sei na concepção, nessa organização que o César faz, se isso já cabe, né? Eu sei que o meu ginecologista, por exemplo, falou assim, não, olha, hoje em dia, com 35, 40 anos, a gente já pede para que a pessoa vá algumas vezes ao geriatra para fazer uma avaliação na área de vitaminas, né? Principalmente se você tem alguns diagnósticos já postos pela família, né? Eu tenho um diagnóstico familiar de perda óssea, de artrose, eu já dei um pulo lá, né? Então, quer dizer que eu já estou antecipando algumas coisas. Hoje a gente dispõe de muito recurso para envelhecer de uma forma diferente. Já somos diferentes na concepção do que é envelhecer. Né? E nós essa discussão sobre envelhecer, eu acho que foi tão legal você trazer essa coisa do geriatra, Carol, porque quando a gente lê sobre isso, tem alguns autores que falam, Philippe Arrier, tem outros autores que falam muito sobre essa coisa do envelhecer, mas eles falam que a noção de envelhecer, ela mudou do final do século XIX para o início do século XX, quando surgiu a geriatria. E a visão da geriatria, inicialmente, é a visão da decomposição do corpo. É uma visão bem ruim, assim, inicialmente, porque a geriatria, ela surge exatamente assim, em cima de estudos dos corpos que estão envelhecidos e que estão gradativamente se decompondo e que estão, né, se deteriorando. Né? Antes disso, a visão que se tinha, a visão da Idade Média, e outra visão de que o envelhecer era algo positivo. Né? E eu acho que muito do que a gente tem hoje da visão sobre o envelhecer ainda é norteado por essa concepção da geriatria do início do século XX, né? De que envelhecer é uma coisa ruim. Né? César, aí é que eu queria pegar o gancho de fazer a segunda pergunta. É mesmo ruim envelhecer? O envelhecimento pode trazer coisas boas? Ou traz coisas boas? Para mim, Vinícius, envelhecer é bom. Ficar velho é ruim. Vou me explicar. Vou me explicar. A nossa vida, ela é transitória, né? Ela é caracterizada exatamente por essa transitoriedade. Né? Então, a gente, na medida em que vamos vivendo, como eu falei antes, nós estamos envelhecendo. Viver é envelhecer. Essa é a essência da coisa. Né? Então, claro, é essencial na nossa vida que a gente tenha uma série de experiências, aí a gente vai colocar a questão dos relacionamentos, dos filhos, da espiritualidade, da fé. Ontem eu vivi uma experiência espetacular, eu fui conhecer o Sampa Sky, né, que fica num edifício aí no centro de São Paulo, edifício Morada do Vale. De pular? E aí, não pulei. Lá é assim, você tem uma série de vidros, né, uma caixa de vidro em que você sai para fora naquela caixa de vidro, você enxerga São Paulo do alto e você enxerga lá embaixo. Né? Quando você chega lá, a adrenalina aumenta, você fala assim, não vou conseguir pisar. Mas aí depois a lógica vai dando razão e você vai e entra. Então, isso é da vida, de você viver essas experiências. Então, nós vamos vivendo e vamos vivendo essas experiências. Então, viver é envelhecer. Então, sabe que eu me dei por conta disso um dia que eu estava cantando parabéns num aniversário meu e os amigos desejavam assim, muitos anos de vida. Muitos anos de vida é isso, né? É envelhecer. O
o Rubem Alves que falava isso, né? Que ele dizia assim, que a gente não devia acender uma vela no bolo, a gente devia apagar a vela, né? Porque é um ano a menos que a gente tem, né? Ele usa isso. É interessante essa metáfora, eu gosto disso. Mas, para mim, tem uma diferença, eu falei disso nisso, entre envelhecer e ficar velho. Envelhecer, para mim, é seguir esse fluxo de vida. Esse fluxo natural de vida. Você está cumprindo o seu destino, a sua caminhada, né? E nessa trajetória, todo mundo está envelhecendo. Os meus filhos estão envelhecendo, né? Meu filho, que em 2002 tinha 0 anos, hoje ele vai fazer 20, está no meio de uma faculdade, né? Meus amigos estão envelhecendo, né? Enfim, todas as pessoas à minha volta estão envelhecendo. Agora, ficar velho é lutar contra essa realidade. Eu acho que a dinâmica é essa. Envelhecer é entender esse fluxo natural da vida. Como diz o salmista, né? Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias a fim de que alcancemos corações sábios, né? É o fluxo, né? Eu vou caminhando. Agora, ficar velho é resistir contra essa realidade. Então, eu digo que envelhecer é ótimo. Envelhecer significa que você chegou ali, que você errou, que você César, caiu. Ô César, olhando para mim mesmo, eu sou o único velho aqui dentro dessa bancada, né? A idade média sobe porque soma minha, né? Então, você está subindo. A Carol baixa e você sobe. A Carol baixa bastante, A Carol tem idade para ser minha filha, não tem a menor dúvida. É o seguinte, o que eu vejo de vantagem, claro, tem um monte de desvantagem. Ninguém gosta de ficar careca, vou dar um exemplo, né? Mas é verdade, ninguém gosta de ter ruga, ninguém gosta nada disso, né? Mas o que eu vejo de vantagem na velhice é uma certa tranquilidade e paz que você não tem quando você é mais jovem. Uhum. Se, por um lado, você é mais jovem, você tem toda aquela ambição, no bom sentido, de conseguir coisas, de fazer coisas, de realizar, de galgar posições, de crescer na carreira, de construir família, você tem uma série, né, de desejos, vontades, etc. Se isso, por um lado, é bom, isso move o mundo, por outro, isso traz ansiedade. Isso traz questões que, quando você chega na idade já mais velho e você consegue aceitar quem você é e a vida que você construiu com as qualidades e os defeitos que ela tem, você tem uma certa tranquilidade, uma certa serenidade. Talvez a palavra correta seja essa. Isso é uma coisa que eu olho e eu valorizo muito no momento, neste momento da vida. A serenidade, a capacidade de olhar para as coisas e se estressar menos com ela e viver uma vida menos corrida. Carol, o que você acha? Você que é mãe de 2 filhos pequenos ainda por cima, né? Eu sou velha para cuidar de 2 crianças pequenas, eu não aguento, gente, não estou aguentando. Alguém, por favor, me socorre. O mais novo levantou 5 horas da manhã hoje e falou para mim: mamãe, Rei Leão. Ele queria que eu ligasse. Ele queria que eu ligasse o Roku, colocasse no canal da Disney, desse o mamá dele. E eu quero dormir, gente. Eu estou na idade de dormir. Mas olha só, eu acho que o César trouxe uma chave de leitura muito interessante. Sabe o que eu fiquei pensando, gente? Quando eu era jovem, mais jovem, né? Eu já estou com 40 anos, não tenho vergonha da minha idade. Quando eu era mais jovem, eu queria ser o Benjamin Button, que nasce velho e vai ficando jovem. Só que se você assistir esse filme, você percebe que ele tem uma infelicidade, porque as pessoas que ele encontra estão na fase contrária dele e ele não consegue acompanhá-las. E ele vai se tornando um homem infeliz por causa disso, né? E assim, aí eu fiquei pensando, por que eu queria ser o Benjamin Button, né? Eu acho que é a inveja do corpo. E hoje em dia as pessoas ligam isso com tratamentos estéticos e tem gente que até está doente com isso. Porque
não consegue fazer com que o corpo vá ficando mais bonito e a mente ficando melhor. Então, entra uma série de conflitos, né? E tem uma série de doenças. Por outro lado, Vinícius, eu quero dizer para você, como pastora, que essa serenidade que você está testemunhando aqui é um presente, porque os velhos do nosso tempo não são velhos serenos. São ansiosos, são doentes, são infelizes, são mal resolvidos, né? São tristes com o corpo, né? Muitos homens, Vinícius, eu vou te falar um negócio. Muitos homens, e vou falar isso para o César também, muitos homens que vivem, que descobrem que estão ficando calvos, como você, não tem essa brincadeira, essa leveza que você tem com isso, né? Correm para fazer procedimentos estéticos, implantes capilares, porque não conseguem aceitar essa fase da vida, né? Então, assim, o César está trazendo um conteúdo muito interessante, porque eu acho que as pessoas que estão vendo a gente hoje precisam perceber se elas estão envelhecendo ou estão ficando velhas, né? Porque tem muita gente brigando com isso hoje e não tem essa serenidade da idade. Estão extremamente ansiosas, extremamente infelizes, fazendo procedimentos estéticos loucamente. E aí eu olho para mim e percebo que uma vez eu quis ser o Benjamin Button porque eu queria ficar mais bonita com o tempo, né? Ou mais jovem com o tempo. Mas a cabeça não vai acompanhar esta beleza que ele tinha. Ele sofreu com isso. E eu acho que é uma das grandes crises do nosso tempo. As pessoas querem ficar mais jovens fisicamente, a cabeça não acompanha, as crises de ansiedade vêm. E aí, quando o César estava contando dessa estrutura de vidro que ele foi, eu lembrei de uma música do Jota Quest, que diz assim: viver é uma arte, um risco, mas precisa cuidado. Eu estou nessa fase de evitar procedimentos muito radicais, que eu desenvolvi uns medos. Carol, você puxou um fio que encaixa perfeito numa pergunta que eu tenho aqui para o César. Peraí, Vinícius. Antes de você entrar, deixa eu só falar uma coisa. César, eu quero dizer para você que você está lindo de barba grisalha, tá? Obrigado, não muito obrigado. Nada. Porque tem muito homem que pinta a barba, porque não quer, né? Não quer viver essa fase com leveza. E o César está dentro de um naipe de homens mais maduros, né? George Clooney, Brad Pitt, essa galera está tudo ficando grisalha. Muito obrigado. Muito obrigado. Parou com George Clooney e Brad Pitt. Você está bem na foto. Estou bem na foto, hein? Estou bem na foto. Eu só falta o dinheiro deles, né? Você está muito bem na fita. Eu nem consigo imaginar com que ela me compararia, mas você está bem. Você está muito bem. Mas eu quero emendar. Agora eu vou falar de homens calvos que são lindos. Sean Connery foi lindo até o fim da vida, tá? Isso é verdade. Ele era charmoso. Verdade. Ele era charmoso, ele era. Então, eu me lembro daquele filme famoso, Os 10 Mandamentos, que o artista que fez o faraó, né, dos 10 Mandamentos, que era o Yul Brynner, ele era careca, né? Ele era um cara charmoso. Mas não tem essa pretensão, não. Mas não tem essa pretensão, não. César, quais são as maneiras doentias e as maneiras saudáveis de lidar com o envelhecimento? O que caracteriza uma posição e o que caracteriza outra? O que os nossos ouvintes aqui podem ter como referência para eles e dizer: nossa, eu estou indo para um lado meio doentio, eu não deveria ter isso, ou eu estou indo para um lado bom, né? O que você poderia nos ensinar a esse respeito? Vamos lá. Como é que a psicologia trata essa questão do saudável e do não saudável? Eu vou apontar o saudável porque eu sou influenciado muito pelos princípios da psicologia positiva. E eu diria que o não saudável ele é o oposto, e a gente pode fazer essa reflexão aqui juntos. Acho que uma coisa que é central hoje nessa discussão de um envelhecimento saudável é a questão da alimentação, né? A questão da nutrição. Eu cresci numa geração em que os idosos falavam assim: eu tenho que viver e eu vou comer o que eu quero. Então comiam determinados tipos de comida que sabia que estavam condenando a antecipar a sua morte, né?
Então, essa questão da nutrição, da alimentação, para mim, ela é central. Ela não pode se tornar uma ditadura, mas me parece que é um dado muito importante no envelhecer saudável. Você comer coisas que respeitem o seu corpo. E isso é um grande desafio. E a gente que é eu brinco assim, a gente que é rato de igreja, ambiente de igreja, a gente tem um desafio enorme, porque a gente não trabalha bem com essa questão da alimentação. A gente enfatiza muito o comunitário e sempre pensa só numa alimentação para todos, mas e essas nuances? Os idosos precisam repensar a sua alimentação e precisa ser uma alimentação mais equilibrada. Então, para mim, esse dado da alimentação é uma questão que é tanto polo negativo quanto positivo. Né? Então a gente precisa repensar a questão da alimentação. Outro dado que eu acho que é fundamental é a questão da qualidade do sono. E aí eu queria falar uma coisa aqui sobre a questão do sono, porque é muito curiosa, né? Quando a gente estuda o ciclo do sono em processos psicológicos, o sono é assim: o bebê dorme em torno de 20 horas. Né? A criança ali, depois que está no que a gente chama ali segunda infância, ela vai dormir umas 16 horas. A criança que está mais perto da adolescência, umas 14. O adolescente dorme em torno de umas 12 horas, às vezes até mais, mas vamos botar umas 12 horas. O adulto, em média, dorme de 8 a 9 horas. O idoso, ele tem um sono de mais ou menos 6 ou 7 horas. E essa é uma coisa que eu, quando eu chegar lá em cima, eu quero perguntar para Deus. Eu falei, Senhor, no momento em que eu posso dormir, que eu não tenho mais sono. Com 6, 7 horas é muito pouco. A gente dorme muito menos. E durante o dia, a gente acaba tendo aqueles cochilos. Então, a pessoa que está mais velha acaba tendo aquele soninho. Eu brinco com os meus alunos, eu falo assim, você que tem vô e vó sabe disso. Vô e vó tira aquele soninho, aquele cochilo, aquela siesta durante o dia, né? Então, a qualidade do sono, eu diria assim que esse é um desafio para os idosos, porque se dorme menos, na verdade. César, deixa eu fazer uma provocação em cima da provocação. E a questão de você aceitar os próprios sinais da velhice? Quer dizer, uma coisa é você não se deixar virar um escombro, né? Tem gente que não envelhece, desmorona, né? Mas você aceita. É verdade, desmorona. Você olha para uma pessoa e você diz, nossa, isso aí, nossa, que horrível. Né? Muito bem. E tem gente que envelhece de uma maneira mais razoável, esteticamente falando. Mas aceitar o próprio envelhecimento que você percebe, né, no seu dia a dia, de diferentes maneiras, isso não é uma coisa importante? Quer dizer, ficar lutando desesperadamente contra uma coisa que é inevitável, isso não adoece? Sim, eu acho que eu acho que assim, a resposta para essa sua intervenção, Vinícius, eu acho que é um pouco do que eu falei antes. Eu acho que na medida em que você não aceita o fluxo natural da vida, isso é adoecedor. E você fica entrando nessa vibe que a Carol colocou, né, de procedimento para isso, procedimento para aquilo, é medicamento para isso, é medicamento para aquilo, e você começa a criar uma série de estratégias lutando contra o irremediável. Não tem como, o envelhecer é natural da vida. Então o aceitar esse processo. Só que esse aceitar não significa dizer assim, agora eu vou ficar aqui, como diz a música, né, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Não é isso. Né? Você pode ter uma boa qualidade de vida, né? E eu acho que, em parte, isso que a gente está discutindo tem a ver com isso. Então, tem que aceitar o fluxo do processo, aceitar. Né? Então, claro, essa questão do sono que eu falei, não tem como, faz parte. Né? Você vai dormir menos. E talvez esse seja um momento interessante para você construir e fazer algumas coisas que você não fez ainda na sua vida. Né? Eu sei que você gosta muito de ler, né, Vinícius? Ler é um hábito muito interessante e que eu acho que pode manter sempre, né, a mente de uma pessoa
idosa sempre ativa, né? Manter as cognições sempre em movimento, né? Deixa eu fazer uma pergunta, Vinícius. Eu queria, César, você como psicólogo, você deve ter alguma impressão sobre isso. Você não acha que as pessoas, elas precisam fazer terapia porque elas não têm muita noção, às vezes, dessa luta? Não tem gente que não tem noção que está lutando? Na verdade, tá sofrendo e não sabe o sofrimento, né? Não sabe. Eu estou dizendo isso porque talvez esteja aqui com a gente, ouvindo alguém que talvez possa se enxergar melhor nesse processo, precisando fazer um processo terapêutico de autoconhecimento, porque está brigando com uma coisa que não sabe, está sofrendo por uma coisa meio, né? Uhum. Sabe o que eu acho? Perguntar, todo o processo de luta é sempre consciente. Carol, eu queria dar um depoimento aqui, assim, complementando o que você falou, com um caso concreto. A minha avó materna foi uma mulher muito bonita e era uma mulher extremamente vaidosa. Nós, quando éramos pequenos, passávamos férias na casa dela, 2 meses. Eu nunca vi a minha avó despenteada e sem maquiagem, a não ser 1 mês antes de morrer. E aí eu me dei conta que ela ia morrer porque isso já demonstrava que ela estava se entregando. Era uma mulher muito vaidosa e muito bonita. E ela lutou contra a velhice a vida inteira, né? E, naturalmente, perdeu, né, a batalha porque é inexorável, né? E é inexorável que as marcas da idade apareçam, né? E eu, pensando no que eu vivi em relação a ela, eu percebo que ela sofreu, talvez por não ter tido uma ajuda psicológica que a auxiliasse a ter uma visão disso talvez mais fácil, menos exigente com ela mesma, sei lá, ou menos ansiosa. Não sei bem o que dizer, mas ela poderia ter sido ajudada. O que eu vejo, Vinícius, é assim, na clínica psicológica, a pessoa quando ela chega... Eu atendi alguns casos de pessoas na terceira idade. E o grande desafio é mostrar a essas pessoas ou ajudá-las a perceber que a vida não perdeu o sentido. Porque elas enxergam a vida sem sentido. Eu me lembro de um paciente que eu tive há uns anos atrás. Ele chegou, ele já tinha em torno de 75 anos, 72, alguma coisa assim. E ele chegou na clínica com um quadro de depressão e ele não conseguia aceitar uma determinada situação que aconteceu com ele durante a vida dele. Ele se sentia injustiçado. E ele dizia assim, olha, as pessoas do meu trabalho não foram justas comigo, eu ainda podia contribuir, e ele se sentia extremamente injustiçado. E aí eu comecei a trabalhar com ele, eu falei assim, mas você entende então que a vida acabou? E ele entendia que sim, que a vida já não tinha mais sentido. Eu falei assim, mas a vida pode ter sentido ainda em meio a todo esse processo. E aí eu comecei a trabalhar com ele alguns sonhos. Eu perguntei para ele assim, fala para mim, que sonhos você tem na sua vida? E ele tinha muita dificuldade de enxergar sonhos. Até que com muita dificuldade a gente conseguiu levantar uma situação. Ele falou assim, eu gostaria de voltar a estudar. Eu falei, o que te impede? Ele falou assim, eu já estou velho para estudar. Eu falei, por quê? A gente está vendo agora aí, né, acho que foi o Boris Casoy? Não. Tem um desses apresentadores da TV aí, eu não lembro, desses grandes, que foi fazer veterinária com 80 anos, medicina veterinária. Um desses, eu não recordo qual deles. Depois até posso pesquisar e falar para vocês. Agora mesmo, certo? Ele tem 80 anos e foi fazer medicina veterinária, né? E aí, assim, esse meu paciente, aí ele decidiu, então, pesquisar. E aí ele encontrou um curso que ele queria fazer de psicopedagogia. Foi lá, se matriculou. De repente, ele começou a criar amizade com o pessoal. Ele estava fazendo esse curso, eu não lembro qual universidade que era. De repente, ele se encontrou e o curso começou a trazer sentido para ele. E ele falou assim, olha, eu estou me sentindo bem.
E aí ele montou um consultório junto com a filha, que era psicóloga, montou um consultório, e ele montou um projeto de psicopedagogia focado em idosos. Ele falou, eu quero trabalhar com idosos, usar desse conhecimento que eu adquiri agora para trabalhar com idosos. A vida ganhou sentido para ele. Sim. Ele passou a dar sentido. Então, me parece que a questão, na terceira idade, ou... a gente até pode pensar nessa coisa dos eufemismos aí, que é uma loucura isso, né? Mas que para mim não passa de uma negação do envelhecer, né? A coisa dos eufemismos. Tem muito isso, mas o que eu acho assim é que a pessoa precisa trabalhar com sentido. Tem um psicólogo, um psicoterapeuta, na verdade, o Viktor Frankl, ele era um psicólogo que ele acabou indo parar num campo de concentração, né? E ele escreveu um livro que chama-se Em Busca de Sentido. E ele desenvolveu uma linha psicoterápica, que é a logoterapia, focada especialmente nessa ideia, né? De ajudar as pessoas a encontrarem um sentido para a sua existência. E eu acho que é isso, né? Quando você consegue ajudar as pessoas que se encontram na velhice a darem um sentido na sua vida, elas continuam essa caminhada. Enquanto a vida tem sentido, ela não para. Boris Casoy mesmo, César. Boris Casoy, é isso? 80 anos fazendo faculdade. Carol, agora, só para comentar, eu durante a pandemia eu comecei a estudar piano clássico. Sim. Não toco nada, é evidente, né? Porque estou 1 ano fazendo, mas já progredi alguma coisa. E eu me sinto feliz, eu sento ali na frente do meu piano elétrico e toco, e aquilo que eu consigo, de vez em quando sai um sonzinho razoável durante breves segundos, e é aquilo que consigo ler partitura, que é uma linguagem, né? Partitura de música é uma linguagem, eu aprendi uma linguagem nova. Isso eu não faço para tocar para ninguém, para impressionar ninguém, eu faço para mim mesmo, mas é bom. É bom. Traz sentido, né? Traz sentido. E é muito legal, né? Isso, eu tive uma paciente também que foi assim. Uma paciente que eu era recém-formado e ela tinha se aposentado, não sabia o que fazer da vida, e a gente resgatou um sonho dela lá do início dos 15, 16 anos, e ela começou a aprender a tocar piano. Só que ela foi além. Dos 60 aos 65, ela se formou. E depois ela deu aula até recentemente, ela completou 80 anos, e ela estava dando aula de piano ainda. Ela faleceu, acho que com 80, 81 anos. Né? Mas ela deu aula de piano, que era uma coisa que ela não sabia tocar. Ela estudou de 60 a 65 e depois foi dar aula. Então ela ressignificou a vida, né? Ela deu sentido de novo à vida. Ela, usando um termo mais, vamos dizer, do dia a dia, ela se reinventou. Isto. Exatamente. Carol, e aí? Olha, eu acho tão legal assim o que vocês estão trazendo, porque assim, além de entender a boa postura, né, o que colabora, além de entender esses processos, eu acho que essa ressignificação é um presente que essa jornada traz e que muitas pessoas não enxergam, né? Uhum. Eu tenho testemunhos pessoais, eu mesmo, né? Eu mesmo já estou me ressignificando em muitas coisas, né? Gente, agora eu cismei com planta. Nossa, o Renato me tirou um sarro, porque o Renato ficou me zoando, porque o Renato falou assim, você já está parecida com a sua mãe. Você já fala igual a sua mãe em algumas horas. Agora você tem planta. Tô ficando preocupada. Cara, na pandemia, eu comecei a olhar catálogo de suculenta. E aí eu descobri que eu gosto de cuidar delas. E eu tô com umas suculentas em casa, e eu tô me divertindo muito, olhando elas, levantando. Aí, gente, sem mentira, olha que coisa incrível, como é pequeno, mas como esse processo pode fazer bem pra caramba, né? Um dia eu acordei pela manhã, uma das suculentas tinha dado uma flor. Aí eu fui olhar na internet, esse tipo de suculenta não floresce. Mas o site dizia que se você associar ela com alguma determinada espécie,
pode dar um cruzamento e ela pode gerar uma flor. Eu fiz um casamento de suculenta sem querer, mas eu fiquei tão orgulhosa. Você não sabia, né? Você foi um cupido sem saber que você estava sendo um cupido. Um cupido de suculenta. Mas, assim, foi uma coisa tão sem querer, mas eu fiquei tão emocionada com aquela flor. Eu falei assim, nossa, mas foi uma fase muito diferente mesmo, porque eu consigo ver beleza nisso, isso me dá prazer. Mas é uma jornada, né? Eu poderia ficar me lamentando. Aí, Carol, pegando esse tema da jornada, eu quero fazer uma provocação para os dois, agora como pastores. O César é psicólogo também, mas eu quero provocar um pouco pelo lado, né, porque, afinal de contas, aqui também é um programa, vamos dizer, com uma conotação cristã. Quais são as mudanças na fé que a velhice gera? E são mudanças boas ou são mudanças ruins? Aí eu estou falando da experiência de vocês, não daquilo que deveria ser. Às vezes a gente tem um ideal e a experiência não mostra que aquele ideal acontece. Eu estou falando do que vocês veem na prática, em contato com as pessoas de mais idade. Que mudanças na fé, na maneira de exercer a fé, na própria fé, que a idade traz. E isso é bom? São mudanças boas? São mudanças ruins? Qual é a experiência de vocês? Eu já vi as duas coisas, né? Os bons e coisas boas e coisas ruins. Eu já vi gente sofrer porque na velhice fica mais dogmático e não consegue se abrir para coisas novas. E eu já vi gente ficar muito feliz porque descobriu na velhice um momento de libertação de certas coisas, né? E aí fala, nossa, uma vez, gente, só para vocês saberem, uma vez eu fui pregar num acampamento, uma senhora muito, 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 muito linda, assim, com uns 80 e poucos anos, levantou e no final da palavra veio falar comigo assim, pastora, a senhora me batiza? Eu falei, opa, como assim? Ela falou assim, então, eu vim da igreja católica e sempre briguei na igreja, e sempre insisti na igreja metodista que o meu batismo era válido e ficava brava quando outras pessoas eram batizadas. Mas eu gostaria tanto de sentir, de experimentar a sensação de receber água na cabeça. Eu fiquei, gente, eu vou falar, tirando assim, os elementos teológicos, tá? Eu não estou discutindo teologia agora. Essa pessoa me trouxe uma necessidade de experimentar algo novo, emocionada. E eu não tive como argumentar com ela que aquilo podia ser repensado, refreado, ou, né, vamos conversar um pouco sobre... Eu simplesmente fui impelida a pegar o copo, a jarra de água que eu tinha no altar e derramar sobre ela. E ela se derramou em lágrimas. E falou que aquilo foi libertador para ter uma experiência com Cristo. Eu fiquei emocionada. E quando eu vi aquilo, eu pensei, Senhor, eu não sei se eu vou chegar nisso, mas quando eu chegar na mesma idade que essa senhora, que essa irmã, eu gostaria de ter a mesma vontade de viver as coisas novas com liberdade. Essa libertação me pareceu muito positiva. Né? Eu acho que quando se trata de pensar a questão do envelhecer a partir da fé, eu gosto muito do livro de Salmos. Eu acho que o salmista ele faz reflexões muito interessantes a respeito do envelhecimento. Uma delas, eu acho que eu já acabei citando aqui no início, que é a do Salmo 90, né? Ensina-nos a contar para que o nosso coração alcance sabedoria, a fim de que alcancemos corações sábios, né? Essa ideia. Eu acho que o envelhecer, né, na fé, eu acho que ele nos coloca esse dado, né? Quer dizer, quais são as mudanças na fé, né? Que o envelhecimento gera. E parece que uma delas é alcançar sabedoria. Logo depois que eu me formei em teologia, nos longínquos idos de 1996, eu me lembro que uma coisa que eu tinha dentro da comunidade que eu fui pastor era ter um ministério de apoio pastoral. E nesse ministério, a minha tendência sempre foi ter pessoas mais idosas.
Porque essas pessoas, de alguma forma, já haviam vivido experiências na comunidade e que poderiam me ajudar na minha caminhada pastoral, que é a ideia, né, do apoio pastoral, né? Então, a sabedoria, para mim, é um dado muito importante, mas não é uma coisa natural, né? Não é uma condição, tipo assim, envelheci e fiquei sábio. Não é. Sabedoria é uma construção. Então, tem pessoas que envelhecem e constroem uma caminhada de sabedoria e conseguem se tornar fonte de sustento, de apoio, de sabedoria para o restante da comunidade de fé. É muito bom quando você tem uma pessoa assim na sua igreja. Né? E é um dado preocupante que eu acho que a Carol acabou pontuando aqui, porque a gente tem hoje muitas pessoas que envelheceram, mas que são de fato ansiosos, depressivos e tem uma série de outras características e que não são essa fonte de sabedoria para a igreja. São doentes. Uma coisa que eu vejo em algumas pessoas velhas, eu luto para não seguir por esse caminho, é o excessivo dogmatismo. Quer dizer, achar que sabe o que é o certo e errado, acha que sabe quem vai para o céu, quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, acha que sabe definir tudo, né? E isso é muito ruim, porque gera os tais porteiros do paraíso, né? O sujeito ficar na porta do paraíso dizendo quem vai entrar e quem não vai entrar, né? Quando Deus não deu a nenhum de nós essa missão, até porque ele sabia que se desse ia ser ruim, né? Então, uma coisa que eu fiz ao longo da minha vida, lutei para fazer, foi ficar menos dogmático. É claro que a Bíblia diz o que é certo, o que é errado, eu não estou discutindo essas coisas. Eu estou discutindo quando você olha para a vida à luz daquilo que se deve fazer. Eu me lembro sempre daquilo que Paulo falou. O bem que eu quero, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Ora, se o apóstolo Paulo, o cara escreveu 60% do Novo Testamento, Carol, o cara fez viagem missionária, o cara ressuscitou pessoas, o cara foi o cara, né? O cara do Novo Testamento, tirando Jesus, é Paulo, é o cara. E o cara vem e diz: o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer, pelo menos não como eu gostaria de fazer, e o mal que eu não quero fazer, eu acabo fazendo. Então, ele está olhando para ele mesmo e percebendo as limitações que ele tem. Isso me guia muito na minha percepção, e eu acho que crescer na tolerância deveria ser uma coisa que a gente deveria fazer com a idade. O jovem é muito intolerante, é natural da juventude, da adolescência, né? Tem certos e errados, não tem nuances, ou é preto ou é branco, não tem nuances de cinza, né? Mas a idade deveria trazer isto. Frequentemente não traz, mas deveria. Essa é a minha reflexão. Sim. Eu estava lembrando aqui de um outro texto também, eu acho que assim, são dois textos de Salmos, um é esse do Salmo 90 e outro é aquele do Salmo 92, que diz que o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantado na casa do Senhor, né? Que ele florescerá nos átrios, né? E que depois tem uma parte que diz assim, e que os seus frutos, né? Na velhice ainda serão cheios de seiva e de verdor, é uma coisa assim, né? Serão viçosos e verdejantes, né? Mesmo na velhice ainda darão frutos, né? E eu acho que é isso, né? O envelhecer com sabedoria, com essa capacidade, né? Como o Vinícius colocou aqui, né? Da tolerância também, né? Faz com que você continue gerando frutos ainda. Quer dizer, a vida não é improdutiva na velhice, porque esse é um dado também. Na medida em que você envelhece, você fica improdutivo, né? Agora é o meu momento de sentar no banco e eu vou dar lugar para os mais jovens. Eu acho que essa é uma visão totalmente errada. Eu acho que existe espaço
para todo mundo, e todo mundo deve continuar atuando, né? Então, acho que já fica uma palavra um pouco aqui para as pessoas que nos assistem, né, que estão nos acompanhando nessa live, né, que se você se sente como essa pessoa, né, de que, ó, bom, agora eu estou velho, né, eu já não sirvo para mais nada, ou eu tenho que dar espaço para os mais novos, está errado, porque você tem um papel, e não é só um papel de fé, mas você tem um papel social importante a cumprir também, né? Isso existe uma eu chamo isso de uma disfunção cognitiva muito séria, né? Porque eu vejo muitos idosos que dizem assim, eu sou idoso, mas eu tenho cabeça de jovem. Tá errado. Você não tem que ter cabeça de jovem, você tem que ter cabeça de idoso. Porque a sociedade precisa de jovens, de adultos e de idosos. Né? E aí eu acho que idosos saudáveis, tolerantes, com sabedoria, que cumprem um papel social extremamente relevante. Usando o que você falou lá atrás, você pode ter cabeça de idoso, mas não precisa ser uma cabeça velha, né? Não precisa ser uma cabeça embolorada, uma cabeça que não aceita o novo, não aceita as mudanças que a sociedade traz, que são naturais, né? Eu me lembro quando eu era criança, a gente ia à igreja de paletó e gravata. Meu pai só ia à igreja de paletó e gravata. Hoje não é mais assim. Isso é um erro? Claro que não. É um hábito, né? Bom, gente, o papo está ótimo, mas já estamos chegando no final. Parece que voa, né? Quando o papo está bom. Eu queria passar para cada um, para vocês fazerem rapidamente suas considerações finais, para a gente conseguir ainda fazer uma oração para encerrar. César, o que você tem a dizer no final disso tudo? A Carol fez o seu momento de citação de música, né? Ela citou, foi Skank, né? Não? Jota Quest. Eu queria citar o meu momento, como eu sou um cara mais idoso aqui, eu vou citar uma outra banda da minha época, que é Titãs, né? E eles têm uma música que eu acho que encaixa muito bem com essa ideia, né, do que ele fala, né, quando ele escreve Epitáfio, né? Que ele fala assim, eu devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter me arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são, cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Eu acho que é muito isso, né? Envelhecer é perceber que eu não posso, né? E aí, quando eu falo envelhecer, eu não estou falando da terceira idade, eu estou falando da história de vida de todos nós, porque todos nós estamos envelhecendo. Você quebra esse paradigma de ter um momento de que você fica velho. Todos nós estamos envelhecendo. Então, nós não podemos deixar de viver o que a gente pode viver, né? Então, viver com essa intensidade, né, de estar junto das pessoas quando elas precisam, né, quer dizer, essa coisa de chorar com quem precisa que eu chore, ou me alegrar com quem precisa que eu me alegre, né, de ver o pôr do sol, ou então de subir lá no 42º andar do prédio e caminhar, né, numa prancha de vidro, como eu fiz ontem. E é uma coisa que eu tive o privilégio de fazer junto com os meus filhos, né? E eu tenho certeza que é uma coisa que eles vão levar para a vida toda. Eu acho que nós precisamos desenvolver essa consciência de que o envelhecer não é uma etapa lá na frente. Eu estou envelhecendo. E essa ideia, ela tira todo um fardo das minhas costas, de que eu não vou ficar velho. Eu já estou envelhecendo, então é só mais um processo. É o fluxo da vida, né? Eu acho que isso é o que a gente tem de mais importante na nossa trajetória. Carol, suas considerações finais, rapidinho. Eu quero dizer para vocês que assim, a Bíblia tem uma diversidade de olhares sobre a velhice que a gente precisa também ponderar, né, e pensar um pouquinho na forma como nós estamos vivendo, né? Por exemplo, o Salmo 90 também diz, né, os dias chegam a 70 anos, mas pela sua robustez chegam a 80, o orgulho deles e o resto é canseira e enfado. Então, quer dizer, existe, eu acho que o César falou muito bem hoje, né, o que a gente está tentando dizer aqui, que o jeito que a gente olha a vida da gente vai determinar como nós vamos viver.
Então, se o salmista entendeu que naquele momento a velhice é cansaço e enfado, é a experiência que ele está vivendo, né? Por outro lado, o livro de Provérbios diz: o cabelo grisalho é uma coroa de esplendor e obtém-se mediante a uma vida justa. Provérbios 16, 31. Quer dizer que há uma compreensão de sabedoria no entendimento de que você pode ser coroado com um tempo bom, com um tempo de qualidade. É o jeito como você olha, né? Então, a minha mensagem para vocês hoje, né, que estão nos assistindo, é que você aprenda a enxergar a velhice como uma coroa de esplendor, né? Como algo bom, como algo de honra. E se você não está conseguindo enxergar isso no tempo em que você está vivendo, procure ajuda. Porque, na verdade, o modo como você encara a sua vida tem a ver com como você está também. Então, essa sua saúde emocional determina como você enxerga. Eu quero frisar este versículo, Vinícius e César, porque eu tenho uma meta de não pintar os meus cabelos, porque também está na moda a mulher grisalha, porque eu enxergo isso também como uma vitória. Né? Então, se você não enxerga, procure ajuda. Tá bom? Essa é a minha mensagem. Obrigado, César, por tanto. Bom, o papo está ótimo, mas já estamos acabando, só temos 2 minutinhos. Agradeço ao César a ter nos ajudado aqui e a paciência em responder as perguntas. Volte sempre. E foi muito bom falar sobre esse tema. E, Carol, eu queria que você, por favor, nos despedisse com uma oração, rapidinho, porque estamos quase estourando o tempo. Vamos orar. Se você puder fechar seus olhos. Senhor, nós estamos gratos e gratas porque sabemos que esse tema vai ajudar alguém. E cada pessoa que está conosco neste dia possa se olhar, se enxergar, ir ao espelho e gostar do que vê. E se não gostar, que possa procurar ajuda, possa procurar uma rede de apoio. Porque nós aqui, Senhor, também estamos aprendendo a envelhecer. E queremos aprender. Queremos ser idosos melhores do que os nossos antepassados foram. Resistentes, sofridos. Nós queremos levar a vida com um pouco mais de leveza. E nós pedimos a tua ajuda para que pessoas também possam se achegar a nós e nos ensinar a olhar assim. Deus, fica conosco, nos abençoe e nos guarde, abençoe o César, seus sonhos e planos, abençoe o Vinícius, seus sonhos e planos, a minha vida, Senhor. Nos ensina também a viver da palavra, quando diz que os velhos sonham e os jovens têm visões. Senhor, por favor, nos ajuda a entender o nosso lugar e a ser instrumentos da tua mensagem neste tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu estou deixando aqui para quem está nos assistindo os endereços das redes sociais do César, se você quiser ver o que ele faz, o que ele publica, ele tem muitas publicações interessantes, ou mandar uma mensagem para ele. Estão aqui os endereços, basta você copiar que você terá acesso. Então, estamos terminando. Agradeço quem esteve aqui conosco ao longo desse programa. E para você que está nos assistindo, que Deus abençoe a sua vida, que Deus ilumine os seus caminhos e que Deus te dê a paz. Tchau, tchau.